Então, abra agora a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 28. Tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Eu estarei lendo um versículo e vocês lerão o seguinte comigo, tá bom? Está na tela, tá? Então, vamos lá. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Vocês, o 29, vamos lá? Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Via de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. 33. E aconteceu que... Façamos 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias, vendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que cobriu com sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. 35, vamos lá. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Todos nós, o 36, vamos lá? E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? Você pode glorificar Deus? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Estamos aqui num ambiente, Senhor, tão maravilhoso. E a tua presença, Senhor, é notória neste lugar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, agora estamos diante de uma palavra que não é minha, Senhor, ela é tua. Meu Deus, e o Senhor é poderoso para falar aos nossos corações, abrir a nossa mente. Meu Jesus, porque a tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é poderosa. Meu Deus e meu Pai, abençoa este momento, Senhor, de meditação da tua palavra. Usa-me como um canal de bênção para os meus irmãos, Senhor. Ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu santo e bendito e adorável nome. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Queridos irmãos, nesta manhã, nós ouvimos uma palavra maravilhosa hoje, pela vida do pastor Hamilton, que falou sobre uma visão maior. E foi maravilhoso, foi glorioso. Eu estava pensativo e falei, puxa, que coisa, eu também vou falar sobre visão. Eu também vou falar algo de uma revelação maior também. Falei, é uma continuidade daquilo que Deus já começou a falar conosco, entendeu? Então, eu creio, assim, irmãos, que Deus, o Espírito Santo, está no nosso meio, tá? Ele está conosco, está na nossa vida, está na vida dos pastores. Ninguém aqui é maior do que o outro, que nem o pastor Hamilton falou, nós somos aqui, a igreja IBC. Amém, queridos? Tem sim, o cabeça, o pastor oficial, o pastor geral, que é o pastor Hamilton, que está no lugar do pastor Ari. O pastor Ari também está ali, ó. Amém? É isso, dá uma salva de palmas. Glória a Deus, pastor Ari. Aleluia. Então, irmãos, e Deus falou poderosamente. Você crê que Deus também pode falar alguma coisa nesta palavra para nós, irmãos? Você crê que Deus tenha misericórdia de mim também? Amém? Então, tá bom. Então, vamos lá, irmãos. Eu estava pensativo, eu falei assim, eu vou meditar nesta palavra. Eu li esta palavra faz uns 10, 15 dias atrás. E eu
tentei sair desta palavra, mas Deus falou, não, fica nessa palavra mesmo, meu servo. Fica aí, fala o que der para você falar, que eu tomo conta do resto. Então, eu vou falar. A transfiguração de Jesus, né? A revelação da glória e a voz de Deus. Repete comigo, irmão. A revelação da glória e a voz de Deus. Nesta passagem da palavra de Deus, irmãos, nós vamos entender que ela foi única, foi um momento único que Jesus chamou os seus discípulos, seus 3 discípulos mais chegados, que era Pedro, quem mais? Tiago e João. Ele chamou esses 3 discípulos e subiu ao monte a orar, a Bíblia diz. E é interessante que, uns versículos antes, Jesus estava falando sobre a glória. Olha só que coisa. Se você ler Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 26, diz assim, olha, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Aí Jesus falou isso da sua glória, e Jesus falou no próximo versículo assim, olha, em verdade vos digo que dos que aqui estão, Jesus falou para os seus discípulos, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Os discípulos ficaram sem entender naquele momento. Falaram assim, ó, de vocês que estão aqui, tem alguns de vocês que não vão morrer antes que vocês vejam o reino de Deus. Os discípulos não entenderam. Mas a Bíblia diz que quase 8 dias, passou uma semana, Jesus pegou esses 3 apóstolos, que eu disse para vocês, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte a orar. Ninguém imaginava, tinha até esquecido o que Jesus tinha falado, entendeu? E eles estavam orando ali, Jesus revelou a sua glória, como é o reino dele, a sua majestade. Eu tive pensando assim, Jesus falou assim, olha, meus discípulos, não falou claramente para eles, mas eu pensei, meus discípulos, vocês já viram tantas coisas, tantos milagres, vocês já viram curas, vocês já viram libertação, vocês já viram mortos ressuscitar, vocês já ouviram muitas palavras, muitas mensagens minhas, só que tem uma coisa, agora eu quero mostrar algo mais para vocês. Eu quero mostrar uma coisa que ninguém ainda viu, mas vocês terão o privilégio de contemplar a minha glória. E Jesus estava orando ali, irmãos, orando, a Bíblia diz assim, olha, estando ele orando, transfigurou a sua aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E naquela glória toda apareceram Moisés e Elias, os 2 representantes da palavra de Deus, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, estavam conversando com Jesus. Pastor, o que eles estavam conversando com Jesus? Está no versículo de número 30. Leia para nós aí para você ver. Olha, vamos lá. Eis que estavam falando com ele 2 varões, e eram Moisés e Elias, os quais apareceram e falavam da sua, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, olha o que deixa eu tomar. Olha o que eles estavam falando. Falavam da sua morte que havia de acontecer em Jerusalém. Falavam da sua partida de Jerusalém para o céu. O único que subiria ao céu era Jesus Cristo. Elias subiu ao céu num redemoinho, a Bíblia diz. Não experimentou a morte. Moisés, tudo dá a entender que também está na glória. Deus é que cuidou do seu sepultamento. Até hoje ninguém sabe.
Mas Moisés agora apareceu ali e Elias apareceu naquele lugar, mostrando toda a glória junto com Jesus. E aqueles discípulos, irmãos, eles estavam dormindo, a Bíblia diz, olha, Pedro e os que com ele estavam carregados de sono, quando despertaram, viram a sua glória. Fala comigo, viram a sua glória. Oh, meus irmãos, e Pedro ainda naquele êxtase de ver toda aquela glória, ele falou assim, bom estarmos aqui, mestre. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Até esqueceu dele, irmãos. E é assim, quando nós contemplamos a glória de Deus, as coisas de Deus, a gente esquece da gente, você sabia? Porque as coisas de Deus são muito superiores, tá? E dizendo ele isto, veio uma nuvem, cobriu com a sua sombra, entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz, fala, uma voz, que dizia o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Este é o texto da palavra de Deus, só para nós entender, tá bom? Mas o que eu quero meditar com os irmãos, em 3 palavrinhas nesse texto, porque todo o texto da palavra de Deus, irmãos, tem algo para a nossa vida. Fala comigo, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, e ela tem para mim algo muito maior que eu imagino. Você pode glorificar Deus? A palavra de Deus é isto para nós. Amém, queridos? Então, toda palavra, ela tem um ensino para a nossa vida. Pastor, o que tem aqui de ensino para nós? Eu gostaria de meditar em 3 palavrinhas aí, irmãos. Está no versículo de número 29, que diz assim, estando ele, olha lá, orando. Fala comigo, orando. Oh, irmãos, estando ele orando. A outra palavra depois vai ser aquela ali, tá? Do versículo de número 32, que diz assim, quando despertaram, viram a sua glória. Fala comigo, viram a sua glória? E depois a última palavra vai ser essa daqui, olha, ouviu uma voz, a voz de Deus. Amém? Então, primeiro, orando, ouviram a sua voz viram a sua glória e ouviram a voz de Deus. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa, orando. Irmãos, você sabia que a oração é uma coisa especial que Deus deixou para todos nós? Para mim, para você, não é só para o grupo de intercessão, não é só para o ministério de intercessão, a oração é para todos nós, até para as crianças a oração serve. Para os adultos, para os idosos, para o jovem, para o adolescente, para todos nós a oração ela é fundamental para a nossa vida espiritual. Por quê, pastor? A oração, ela abre um caminho da nossa fé até Deus. É como se fosse um caminho, uma avenida aberta que chega no trono de Deus, e esta avenida tem uma ida e tem uma volta. Quando você fala, a voz está indo até Deus, e a outra parte desce para você como resposta de Deus para a nossa vida. A oração é isto. E Jesus estava ali orando, a Bíblia diz, quando resplandeceu em glória. Então eu fiquei imaginando como a oração ela é tão especial. Eu escrevi alguma coisa aqui, a oração é a base para que Deus se manifeste, para revelar o que Ele quiser para nós. A oração é a base de um relacionamento com Deus. Se você for imaginar, irmãos, quantos personagens da Bíblia oraram, falaram com Deus, Deus respondeu para ele. Se você ler o Salmo de número 57, versículo de número 55, versículo 17, Davi falou assim, olha, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Não é isso que diz lá? Vamos ler lá, ó. De tarde, de manhã e ao meio-dia. O que ele vai fazer? Orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então ele tinha-se um desejo de orar. E no Salmo 116, versículo 1, ele fala assim, eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu a minha voz.
Você sabia, meu irmão e minha irmã, que o ser humano tem algumas coisas peculiares? Por exemplo, a nossa arcada dentária, ela é única. O nosso fio de cabelo, ele é o único. E a nossa voz, ele é a única. Mas eu quero dizer para você, quando você abre a sua boca, Deus já está sabendo quem é você. Você pode glorificar Deus? Olha, queridos irmãos, a oração é isto, falar com Deus. Se você for analisar quantas pessoas oraram a Deus. Daniel, por exemplo, você conhece lá a história, Nabucodonosor teve um sonho, né? Verdade, um sonho todo de uma revelação que precisa ser destrinchada. Ele esqueceu o sonho, irmãos, olha que coisa. E ele falou para o seu ministério lá do ocultismo, falou assim, é o seguinte, eu preciso que vocês revelem o meu sonho e falem o que é. Eles falaram assim, então conta o sonho, Nabucodonosor. Não, eu esqueci o sonho. Não, eu quero que vocês lembram o meu sonho e ainda revela ele. Oh, mas que coisa difícil, né, pastor Edmar? Se fosse hoje, nós já estávamos na lona. Mas, irmãos, aí falou assim, nós vamos matar todo mundo aqui. O Nabucodonosor falou, vamos matar, vamos acabar com todo mundo. Se não revelar esses sonhos, se não lembrar eu, não vamos matar. Mas Daniel chegou, falou para o rapaz que cuidava lá, falou assim, fala para o rei, por que o rei está tão severo desse jeito? Por que o rei está tão bravo desse jeito? Aquele homem falou assim, você não conhece esse rei, esse daí mata qualquer um, ele manda e desmanda, ele faz o que quer. Irmãos, eu falo, fala para o rei, calma um pouquinho, espera um pouquinho. Nós vamos orar. Aí fez o círculo de oração, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram orar. E a Bíblia fala assim, que Deus revelou a Daniel todo o sonho do Nabucodonosor. Aleluia. Aí Daniel levantou a mão para o céu e falou assim, bendito seja o Senhor. Você pode glorificar Deus, irmão? Na oração, irmãos, tudo acontece, os milagres acontecem, irmãos. E esta igreja aqui, eu estou glorificando a Deus pela IBC, sabe por quê, irmãos? Na quarta-feira aqui houve milagres de Deus. Milagre extraordinário, pessoa deixou a muleta, saiu andando, ainda fez um filminho, não é, pastor? Pastor Hamilton contou de manhã, desculpa, pastor, mas estou contando de novo, acho que tem que reforçar a fé desse povo. Você pode glorificar Deus, irmão? A oração, irmãos. A oração. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você ora por dia? Não responda não, deixa, depois você pensa aí. Irmãos, é tão importante a oração. E olha só, então nós vemos aqui, irmãos, esses personagens que oravam. Eu fiquei imaginando assim, a oração traz luz à palavra de Deus, sabia? Quando você ora, você lê um versículo, você vai compreender mais ele, porque a graça de Deus está na tua vida, e você vai ser desvendado os teus olhos. O salmista diz assim, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as tuas maravilhas. Quando você ora, irmãos, você é renovado em Deus, é cheio da palavra de Deus, está entendendo? Você vai compreender a palavra de Deus. Eu estava pensando aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos. Apareceu lá Moisés e Elias. Mas vamos contar quantos personagens tinha nesse texto? Vamos nós aqui agora contar? Vamos lá? Jesus, quem mais? Pedro, Tiago, João, quem mais? Elias, Moisés, quem mais? Deus. 7 personagens. Queira ou não queira, irmãos, mas o número 7 é o número da perfeição. Você sabia disso? Eu falei assim, eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Eu falei assim, meu Deus, eu vou contar quantos personagens tem aqui nesse texto. 7 personagens. Os mais fraquinhos, irmãos, sabe quem que era? Os 3 apóstolos. É ou não é? Os mais ralezinhos eram eles. E ainda eram os melhorzinhos de Jesus ainda, olha só. Não era o Pedro, Tiago e João, o mais chegadinho deles. Porque ainda tinha os outros lá, né? Eram 12. Mas os mais fraquinhos estavam lá. Inclusive, eles estavam fazendo o quê?
Dormindo. Mas uma coisa eu quero dizer para você, irmãos. Você pode ser o mais fraquinho. O menorzinho da tua tribo. O menorzinho da tua casa. Mas Deus quer revelar a sua glória para você. Esse glória a Deus foi até pequeno, viu? Mas Deus quer revelar a sua glória para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isto, dá uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Você pode ser pequeno que for, mas Deus te coloca no pódio da vitória que Ele tem para você. Glória a Deus. Olha só, irmãos, então, dos 7 personagens, estes eram menores. Mas, irmãos, o que foi que levou estes homens para ver a sua glória? Nós cantamos aqui, eu só posso imaginar, não é isso? A glória, não é verdade? Eu sou ruim para cantar, meu irmão, não tem jeito. Agora, os hinos da harpa, se você falar para mim, canta tal hino, eu já... Hein, pastor Ali? Entendeu? É rápido. Cheguei num... Eu vou falar a verdade agora. Cheguei num velório, irmãos, chegou lá... É uma coisa engraçada que acontece. Tinha lá um irmãozinho de uma outra igreja para tocar o violino. Bonitinho. Mas não tinha quem cantava. Aí eu cheguei, a mulher e os irmãos lá que eram daqui, né? Falaram assim para mim, pastor, é o seguinte, pastor, nós contratamos um rapaz aí para poder tocar uns hinos aí para nós. Eu falei, mas quais hinos que eles vão tocar, que ele vai tocar? Irmão, justamente 2 hinos da harpa. Eu falei, irmãozinho, vamos fazer o seguinte, você toca e eu canto, pode ser? Irmão, foi uma benção. Aí eu cantei, todo mundo também cantou, sabe por quê? Eu falei assim, não, ó, faz o seguinte, gente, puxa aí no Google, aí no teu celular, hino 187 da harpa cristã. Era esse que ele ia tocar, o rapaz ia tocar. Mais perto quer estar. Irmãos, foi uma glória tão grande que até os católicos deram glória a Deus. E é assim, viu, irmãos? Queridos irmãos, olha só. Mas esta glória Deus quer revelar para nós. Quando Jesus subiu nesse monte, Jesus queria mostrar a glória para os seus discípulos. E a Bíblia diz aqui no versículo número 32, olha. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Olha só. E quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 varões que estavam com ele. Irmãos, estes três discípulos, somos nós também, sabia? É eu, você. Nós precisamos ser despertados do sono. Amém? Amém? Nós precisamos ser despertados do sono. Nós estamos na igreja, mas às vezes estamos com sono espiritual. Mas a Bíblia diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou Cristo te iluminará. Cristo revelará para você a sua glória. Amém? É tempo, irmãos, de nós despertarmos do sono espiritual. É tempo de nós buscarmos mais a Deus. É tempo de nós parar de olhar para ciclano, para beltrano, para defeito de ciclano. Não, é tempo de nós olharmos para Deus, irmãos. É tempo de nós buscarmos a face de Deus. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que mais? E orar, e o que mais? Como é que é, pastor Edmar? Então o quê? Ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queres ser sarado? Queres ser abençoado? Queres ser protegido? Busque a face daquele que tudo pode, daquele que te protege, aquele que te salvou, aquele que te libertou, aquele que te deu paz no seu coração. Comece a agradecer a Ele.
Você pode glorificar o Senhor? Pastor Deus, você está bravo? Não, não estou bravo. É a palavra de Deus, irmãos, para nós. Amém, queridos? Olha só. Viram a sua glória. Jesus quer revelar, irmãos, para nós uma visão mais ampla das coisas de Deus. Você sabia? A pregação de manhã hoje foi essa, sabia? Foi. José não teve aquela visão total, mas ele foi muito usado por Deus, era um homem cheio de Deus, foi usado conforme, Deus determinou para ele. Mas Abraão, Isaac, Jacó foi um destaque, que até hoje é lembrado. Amém? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, também é o nosso Deus, é o teu Deus. Amém? É o Deus da IBC, que nem foi pregado hoje de manhã. Amém, queridos? É por isso que essa igreja está cheia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. É por isso que de manhã estava abarrotado aqui, irmãos. Por quê? Porque a presença do Senhor está neste lugar. E aqui tem palavra de Deus, irmãos, que sai desse púlpito para teu coração, viu? Amém? Tem milagre de Deus para a tua vida também. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, espera um pouquinho. Viram a sua glória. Tudo que nós precisamos é ver a glória de Deus, você sabia? Ver as coisas de Deus. Quem mais? Isaías, Ezequiel, João, lá na ilha de Patmos. Esses homens viram a glória de Deus, contemplaram o Senhor. Isaías foi tão claro que falou assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado num alto e sublime trono. E tinha os anjos, os serafins, tinham 6 asas, a Bíblia diz, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo. E o outro voava para cá, dizia, santo. E o outro para lá, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E ele contemplou aquela glória. E ele falou assim, olha, ai de mim que vou perecendo. Eu vou morrer, que eu vi o Senhor. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor, a Bíblia fala assim, que um dos serafins foi lá no altar, tirou uma brasa viva com uma tenaz, e veio e tocou nos meus lábios, e disse, purificados estão os teus pecados. Olha só, a Bíblia fala assim, que depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem há de ir por nós? E ele entrou no meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo e falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, há um detalhe muito grande, que nós vamos entrar na última parte agora, daqui a pouco, olha. Primeiro, eles viram a glória, depois eles ouviram a voz. Foi assim ou não foi? Pela Bíblia é. Olha só, Isaías viu a glória, não é isso? Depois ele ouviu a voz. Nesta noite, Deus quer que você veja, contemple a glória, e você vai ouvir a voz de Deus. Você pode glorificar o Senhor? E a glória de Deus, irmãos, ela é uma coisa maravilhosa. Mas olha só, no capítulo de número 9, versículo 35, que fala lá, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus estava querendo dizer assim, para os discípulos, este daqui que vocês viram em glória, ele que é o meu filho amado, pode ouvir ele. Ele tem os conselhos para a vida de vocês. E vocês darão conselho para outras vidas. Deus estava querendo dizer assim, olha, eu já falei, através de Moisés, pela lei,
Eu já falei através de Elias, pelos profetas, mas agora este meu filho tem a voz final para todo ser humano. Você pode glorificar a Deus, irmão? Este Jesus tem a palavra final para a nossa vida, irmãos. Este Jesus tem a palavra de vida eterna para nós. Este Jesus tem a palavra que sara as enfermidades. Este Jesus tem palavra de cura. Este Jesus tem palavra de salvação. Este Jesus tem palavra de libertação. Chegou um leproso para Jesus. Não podia ninguém tocar no leproso. E o leproso não podia tocar em ninguém. Mas aquele leproso falou: Jesus, se tu queres, podes tornar-me limpo. Jesus tinha a palavra de cura para ele. Ele falou assim: eu quero. Tocou nele, não só tocou, né, pastor? Mas abraçou ele, irmãos. Coisa que muita gente nunca tinha feito com aquele leproso. Mas Jesus abraçou ele. E aquele homem foi curado. Você pode glorificar o Senhor. Jesus não faz acepção de pessoas, irmãos. Seja qual for o estado que você tiver, Jesus quer te abraçar. Esse glória foi ainda baixo ainda, eu acho. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, por isso que Deus falou para os discípulos, falou assim: ó, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pode ouvir ele tem os verdadeiros conselhos para vocês. Um dia Jesus falou uma palavra tão dura para aquele povo, para os discípulos, porque Jesus tinha os 12 discípulos, mas tinha uma multidão que seguia ele, né? Jesus falou assim: olha, quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Jesus foi forte. Aqueles homens falaram assim: como? Beber do sangue dele, comer da carne dele? Onde se viu isso? Vamos embora desse homem. Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: e vocês, querem também ir embora? O Pedrão se levantou e falou o quê? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você pode glorificar a Deus, irmão? Jesus fez toda a diferença. E Jesus, irmãos, ainda quer fazer diferença na nossa vida. Porque Jesus tem a palavra de cura, Jesus tem a palavra de libertação, Jesus tem a palavra de poder, Jesus tem a palavra de ressurreição, irmãos. Enterraram Lázaro. Quando Jesus chegou 4 dias depois, não é assim? A Marta falou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria, a mesma coisa, só que a Maria foi um pouco diferente, já se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus falou: onde que vocês puseram ele? Pusemos ali, Senhor. Jesus falou assim: olha, tira a pedra. A Marta falou assim: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. E Jesus falou: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra. Tirar a pedra. Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. E aquele que era morto ressuscitou, porque ele ouviu a voz de Jesus. Você pode glorificar a Deus? Jesus tem a palavra de ressurreição. Ainda que você julgue alguma situação que já cheira mal, mas Jesus quer dar vida e vida com abundância para você, para a sua família, para tudo que cerca a tua vida, porque o nosso Jesus tem palavra de vida eterna para nós. Você pode glorificar o Senhor, irmão? Olha só, mas Jesus, eles ouviram a sua voz. Então fala comigo agora, irmãos. Oração. Tem até ali, ó, tem um texto que eu mandei colocar, não sei se colocaram. Vamos lá. Oração, visão, audição. Primeiro, oração. Fala comigo, oração. Fala: Senhor, bota assim no peito, irmão. Fala: Senhor, faz eu orar mais, Senhor. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus foi: Senhor, ensina nós a orar.
Eles não falaram, Senhor, ensina nós a cantar. Ensina nós, não. Ensina nós a orar, Senhor. Amém, irmãos? Então, oração, visão e audição. Esta visão Deus quer dar para você. Você pode glorificar Deus? A oração você tem que se virar para fazer com Deus, tá bom? Amém, gente? Amém? Oração você tem que se virar. Ah, pastor, não tem tempo para isso. Arruma um tempo. Reserva um tempo. Porque Deus vai te abençoar através da oração. Você tem orado pouco. Tem ou não tem? Eu tenho orado pouco. Eu que sou o líder da intercessão. Né, pastor Edmar? Deus outro dia falou para mim, você tem que orar mais, rapaz. Ô, Senhor, já tenho orado tanto. Mas não, tem que orar mais ainda. Porque oração, irmãos, nunca é demais, sabia? Quanto mais você ora, mais próximo de Deus você vai ficando. Mais apaziguador você vai ficando, sabia? Menos nervoso você vai ficando. Mais paciente você vai ficando. Você tolera mais. Você medita mais. Você tem as palavras comedidas. Antes de falar, o Espírito Santo já está em você de uma forma mais especial, está entendendo? Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Por isso que é importante a oração. Mesmo você falando assim, pastor, eu já recebi Jesus, eu já aceitei Jesus, o Espírito Santo mora em mim, mas se você não der lugar ao Espírito Santo, você vai ficar sempre na mornidão. E sempre que um carro fechar você vai querer xingar um pouquinho, falar alguma coisa. Outro dia, irmão, sabe o que aconteceu comigo? Eu ia xingar, ia falar um negócio. Porque uma mulher veio com o carro assim, pastor Hamilton, sabe quando tem duas faixas? As duas faixas, você não pode parar na faixa de lá, né, para você virar para lá. Tem que ficar na tua aqui. Aquela mulher parou, a roda ficou mais ou menos meio metro para cá, e eu ia virar para cá. Eu falei assim, mas que mulher! Eu só falei, pensei assim, né? Irmãos, quando eu virei assim, pastor Ari, o carro assim, olha. Sabe o que a mulher falou? Ô, pastor disso! Meu Deus do céu, irmão, eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse xingado essa irmã. Ô, irmão, até hoje eu estou tentando descobrir quem que é essa irmã, não descobri ainda. Porque eu passei com o carro assim, eu não sei se é daqui da igreja, se é de outro lugar, só sei que foi tão engraçado, irmãos. Eu tentei falar alguma coisa para aquela mulher. Irmão, mas você pode glorificar Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que estar no Espírito. Nós temos que estar no Espírito, em oração. Outra coisa aqui, irmãos, para nós encerrar, nós já estamos encerrando. Olha só. Esta sequência de visão e audição, ela é muito importante. Quando o apóstolo Paulo dá o testemunho dele, lá em Atos capítulo 26, versículo 13, ele fala assim, olha, eu vi no caminho uma luz do céu, e ouvi uma voz. Está no quadro lá, vamos lá, você lê, olha, como é que está escrito? Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. É o versículo 13, esse daí né? E é na RC. Mas, na verdade, é isso aí mesmo. Olha só, irmão, então, ele viu e ouviu uma voz. Primeiro você vê, depois você ouve. Deus está querendo que você enxergue, e a voz que ele ouviu falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? A outra hora, lá no capítulo de número, bem rapidamente, no capítulo 22, versículo 27, capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, versículo 17 e 18. Vê se vocês conseguem colocar para nós na tela.
capítulo de número 22 de Atos dos Apóstolos, versículo 17 e 18. Vamos ver como é que está escrito? Mas eu acho que eles não vão colocar. Ah, colocou. Vamos lá? Vamos lá, todos nós? E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, fui arrebatado para fora de mim. Espera um pouquinho, só para o versículo um pouquinho, irmão. Ó, aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, fala comigo, quando orava no templo. Ah, quando orava no templo, o que aconteceu com ele? Fui arrebatado para fora de mim. Olha o próximo versículo. E vi, fala comigo, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Era Jesus que estava falando com ele. Ele ouviu, ele viu, está entendendo? Ele viu e ele ouviu. Você pode glorificar Deus? Então, irmãos, a sequência é essa, tá? Ver e ouvir. Então, lá no Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1, diz assim, olha, depois destas coisas, olhei e eis uma porta aberta nos céus. E ouvi uma voz que falava comigo e disse, sobe aqui. Não é assim que está escrito? Sobe aqui. Olha, vamos ler lá, ó. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Ele olhou e ele viu uma porta aberta no céu. Nesta noite, Deus quer abrir as portas do céu para você contemplar a glória dele. Amém? Deus não só vai abrir as portas do céu, como outras portas também que você está precisando. Deus tem este poder para abrir estas portas. Você pode glorificar Deus e tomar posse desta vitória nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos recitar o versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, para nós encerrar. Apocalipse 22, 8. Vamos lá? Eu, João, sou aquele que vi e ouvi. Espera um pouquinho só. Fala, vi e ouvi. Vi e ouvi. Amém? Eu, João, sou aquele que vi e ouvi. Vamos continuar? Estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Próximo versículo, 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. O que ele tem que fazer? Adora a Deus, amém? Quando você vê, quando você ouvir, você vai se prostrar aos pés de Deus e vai adorá-lo. Levante sua mão ao céu, vamos orar? Glória a Deus, vamos orar? Peça a Deus que você tenha esta graça de contemplar a glória de Deus, tá bom? Peça a Deus que você que está aí assim cabisbaixo, triste, abatido, que você está desanimado, Deus te levante você com coragem, com ânimo, para você erguer a bandeira do sangue de Jesus e contemplar as coisas de Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Obrigado, meu Jesus Cristo, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz nós orarmos, Senhor, o Senhor faz nós vermos a sua glória e o Senhor faz nós ouvirmos a tua voz, Senhor. Oh, meu Deus, te agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor ainda tem misericórdia de nós, o Senhor ainda tem compaixão de nós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor está sempre pronto a revelar a tua glória para nós, meu Deus. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua igreja, pela tua casa, pelos teus filhos, ó Senhor. Nós estamos aqui num ambiente de glória, meu Deus, num ambiente de
paz, Senhor, no ambiente onde o Teu Espírito Santo está em nossos corações, Senhor, fervendo em nossas vidas, ó Pai. Graças te damos, Senhor, continua conosco, e é no nome de Jesus Cristo que nós agora encerramos esta palavra. Amém, amém, amém. Deus abençoe, glória a Deus.